Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo Paráclito, Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para o Teu Dia da Comunidade Lux Divina. Aí onde você está neste momento, neste dia de quinta-feira, dia de adoração, dia de encontro com a Palavra do Senhor, ore conosco, ore com esta comunidade que tem uma única finalidade: levar Jesus a todos e todos a Jesus. Oremos. Ó Jesus, vivente em Maria, vindo viver e reinar em nós, consagra-nos hoje e sempre a sabedoria, para vivermos só para vós, vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho deste dia é extraído de São Lucas, capítulo 7, versículos de 36 a 50. Naquele tempo, um fariseu convidou a Jesus para comer consigo. Entrou em casa do fariseu e pôs-se à mesa. Ora, uma mulher conhecida como pecadora naquela cidade, ao saber que ele estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com perfume. Colocando-se por detrás dele e chorando, começou a banhar-lhe os pés com lágrimas, enxugava-os com os cabelos e beijava-os, ungindo-os com o perfume. Vendo isto, o fariseu que o convidara disse consigo: se este homem fosse profeta, saberia quem e de que espécie é a mulher que lhe está a tocar, porque é uma pecadora. Então Jesus disse-lhe: tenho uma coisa para te dizer, Simão. Fala, mestre. Respondeu ele: um prestamista tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou aos 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: aquele a quem perdoou mais, creio eu. Jesus disse-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Ela, porém, banhou-me os pés com as suas lágrimas e enxugou-os com os seus cabelos. Não me deste um ósculo, mas ela, desde que entrei, não deixou de beijar-me os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, e ela ungiu-me os pés com perfume. Por isso digo-te, eu, que lhe são perdoados os seus muitos pecados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco amou. Disse depois a mulher: os teus pecados estão perdoados. Começaram então os convivas a dizer entre si: quem é este que até perdoa os pecados? E Jesus disse à mulher: salvou-te a tua fé. Vai em paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, por este santo Evangelho. Perdoai-nos, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a palavra do Senhor vem iluminar o nosso coração, vem iluminar o nosso entendimento, vem dar sentido à nossa vida. Hoje, a palavra do Senhor traz um tema, uma temática, ou melhor, traz vários temas dentro do mesmo tema. Traz o tema do perdão, traz o tema da identidade de Jesus, que é o primeiro tema. Comecemos. A identidade de Jesus, a questão do perdão, a questão da presunção presente no coração do ser humano, a questão da humildade e, por último, a questão da fé, a fé que salva. Então vemos como um texto relativamente breve é capaz de trazer tantos temas. E o nosso tempo não é suficiente para tratar de todos os temas, mas comecemos pelo primeiro. Quem é Jesus? Quem é este homem? É a pergunta que eles colocam. Quem é este homem? Jesus, meu irmão, minha irmã, Jesus é Deus para nós cristãos. Por isso, Jesus é o único caminho que conduz ao Pai. Jesus é o único caminho que conduz à eternidade. Portanto, a igreja fundada por Cristo não é igual às outras igrejas.
E podemos perceber isso através do Catecismo da Igreja Católica, que nos ensina realmente que em todas as religiões podemos encontrar uma semente do Verbo, citando São Justino. Mas isso não quer dizer que todas as religiões conduzem a Deus, não. E é por isso que vale a pena citar aquilo que a Igreja sempre professou: fora da Igreja não há salvação. A Igreja Católica, fundada por Cristo, é através dela que a salvação entra no mundo. Portanto, o meio para que a humanidade seja salva foi através o meio que Jesus deixou concreto. Ou seja, a Igreja é visível. O protestantismo nos ensina que a Igreja não existe. Esta Igreja fundada por Cristo, que a Igreja é algo espiritual. Não, a Igreja é um corpo presente. E a primeira ideia fundamental é essa: é que fora da Igreja não há salvação, meu irmão e minha irmã. Porque Cristo deixou a Igreja. E é através da Igreja que os homens se salvam. E a primeira coisa. Segunda ideia fundamental é a questão da humildade. Humildade. Cristo Jesus, que era de condição divina, ou seja, humilhou-se a si próprio. E vemos esta atitude no coração e na mente e na alma desta pecadora. Esta mulher, ou seja, humilha-se, ou seja, expõe-se diante dos seus julgadores. Ela não tem medo, ela humilha-se, porque ela tem confiança de que Cristo é a solução. Cristo é a solução. E, portanto, a humildade será o caminho parecido ao caminho de Jesus. Ou seja, configura o cristão na mentalidade, na intimidade com o próprio Deus. Então, a primeira ideia é a identidade de Jesus. A segunda ideia é a humildade. A terceira ideia é a presunção. A presunção é essa ideia elevada de si mesmo. Pensemos dentro deste capítulo 7, ontem ouvíamos Jesus que foi confrontado com os fariseus e Jesus diz com quem é de comparar esta geração. E percebemos que há dois grupos sempre presentes nos Evangelhos. Um grupo que acolhe a palavra do Senhor, o outro grupo que se opõe literalmente à mensagem de Jesus, aos feitos, à atitude, à missão de Jesus, opõe-se. Mas esta realidade destes dois grupos antagónicos, ou seja, opostos entre si, já está presente quando o velho Simeão diz literalmente que este menino será causa para a queda de muitos e glória de outros. Ou seja, a figura de Jesus em si já predispõe para esta realidade. Ou acolhemos o Senhor ou o rejeitamos. E, portanto, aqui está a questão exatamente desta presunção farisaica. Os fariseus estão deste lado, deste grupo de homens que julgam que são superiores a Jesus, colocam-se num pedestal muito alto, ou seja, e basta lembrar aquilo que acontece no templo, também no Evangelho de São Lucas: dois homens sobem para o templo para orar, o publicano e o fariseu. O publicano é aquele que diz: Senhor, eu sou pecador, tal como a mulher que ouvimos no Evangelho. Enquanto que o fariseu é aquele que diz: Senhor, obrigado, porque não sou como os demais, eu. Então percebemos isso. A primeira ideia é Jesus, a identidade de Jesus. A segunda ideia, a humildade. A terceira ideia, a presunção. A quarta ideia, percebemos que a questão da fé. Esta mulher tinha uma grande fé. Tinha uma grande fé, a mulher. Jesus diz literalmente: mulher, vai em paz. Vai, que a tua fé vai em paz. A tua fé te salva. Caríssimos irmãos, e quero centrar primeiro nisto: a tua fé te salva. A fé, caríssimos irmãos e irmãs, diz a carta aos Hebreus, no capítulo 11, Hebreus capítulo 11, nos diz de maneira muito, no capítulo 11, versículo 1, Hebreus nos diz, capítulo 11, deixa-me aqui rápido, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e uma demonstração das que não se veem. E depois vai dar vários exemplos da fé aqui nessa. Pela fé foi arrebatado Enoque para que não visse a morte. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Ou seja, pela fé, e vai dar vários exemplos. A fé move montanha, nós sabemos. Então a fé, caríssimos irmãos e irmãs, é a resposta, diz o Catecismo da Igreja Católica, e a teologia fundamental também nos ensina isso. A fé é a resposta que o cristão dá
ao apelo de Deus. Essa é realmente a fé. A fé é a resposta do cristão diante da interpelação de Deus. E por último, e para terminar, Jesus diz: vai em paz. Caro irmão e cara irmã, nós podemos procurar a paz de várias maneiras, de vários modos, mas não a encontraremos. E sabem porquê? E você sabe porquê? Porque só Cristo nos pode dar a verdadeira paz. Só Cristo nos pode alimentar com a sua paz. O nosso coração só serena em Cristo. Então aqui vale a pena citar Santo Agostinho na sua obra As Confissões. O nosso coração foi criado por Deus e não repousa enquanto em Deus não repousar. Esta é a verdade, caro irmão e cara irmã. 5 palavras poderosas para o teu dia, o alimento espiritual para que saias da desnutrição em que tens vivido para alcançar a glória do Senhor. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.